13 até ao versículo 15. Êxodo 3, 13 a 15. Se quiserem também podem seguir a leitura na tela. Êxodo capítulo 3. Assim diz a palavra do Senhor. Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor, obrigado pela tua revelação. Tu certamente és o nosso eu sou. Agradecemos-te por tudo, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de começar esta manhã com a pergunta mais profunda das vossas vidas, a questão teológica mais profunda. O que é melhor? Comidas feitas na frigideira ou numa panela de cozedura lenta? Provavelmente vocês já ponderaram sobre esta questão cada vez que estão a ler o Pentateuco. Há uns meses atrás, a minha esposa comprou uma panela de pressão elétrica de cozedura lenta. O nome dessa panela é Instant Pot. Que nome tão fofinho. O montante necessário para entrar em tal empreendimento custou-me semanas de sopinhas noturnas. Obviamente estou a exagerar. A máquina é extremamente eficaz e economiza a Alina tanto labor como tempo. É boa nisso. Bom, pelo menos esse foi o peixe que ela me vendeu para convencer a comprar o aparelho. Porém, admito que é de facto verdade. O aparelho realmente faz jus ao que promete. E todos lá em casa temos beneficiado do seu engenho. Agora, devem estar a perguntar, principalmente as esposas, como funciona, para que também possam persuadir o seu marido a comprar uma. Ou talvez pode até haver maridos que queiram comprar uma Instant Pot à sua cara metade. Sobretudo aqueles que já voltam do trabalho depressivos, só de pensar que outra vez lhe espera em casa uma aguinha tépida com legumes naufragados. Ou talvez esse não seja o caso. A esposa até pode ser daquelas mulheres que se esforça para elaborar bons pratos, mas infelizmente nenhum deles corre bem. E o marido e os filhos estão aí depressivos e angustiados e clamam como os discípulos de Eliseu em 2 Reis: há morte na panela! E não puderam comer, assim diz o texto. Seja qual for o caso, a Instant Pot pode ser a tua solução. Deus não me chamou para isto. Ora bem, o aparelho não é como uma frigideira convencional, essa é a questão. A frigideira tem um processo rápido, logo, mais facilmente queima os alimentos, deixando-os crus por dentro. Além do mais, não suaviza a comida, nem a torna mais nutritiva, a não ser que sejas um bom cozinheiro a usar a frigideira. A frigideira pode ser rápida, sim, mas o alimento dificilmente fica no ponto. Em contrapartida, a Instant Pot tem incorporado um sistema computurizado, contemporizador, que regula a confecção dos alimentos até 24 horas, o que permite às mulheres, às cozinheiras ou aos cozinheiros ocupar-se de outros afazeres sem ter que ficar todo o momento e todo o tempo à frente do fogão. O lento processo de cozedura potencializa os componentes de cada ingrediente da comida, conserva o seu sabor e suaviza a sua textura. Por outras palavras, a comida fica no ponto. Portanto, a diferença entre a Instant Pot, esta panela elétrica de cozedura lenta, e a frigideira é imensa. A diferença é grande. O tempo, o processo demorado e o engenho inteligente que coordena a preparação são essenciais para que todo o alimento esteja no ponto. Por que eu falo nisto? É Moisés um cozinheiro? Não, de forma nenhuma.
Eu uso este exemplo como analogia para entendermos o que Deus estava efetivamente a fazer na vida de Moisés. Para ele, diferente dos alimentos cozinhados na frigideira, o processo não foi nada rápido. Aliás, homens de frigideira querem tudo no momento. Querem que o processo seja rápido. Podem até ter boa aparência, os homens de frigideira, por fora, uma aparência bonita por fora, mas por dentro estão crus. Eles não têm textura. Não têm textura no seu caráter. E carecem dos elementos necessários para estar no ponto. Contudo, homens de Deus como Moisés são diferentes. Homens de Deus como Moisés levam tempo para se cozinhar. Mas quando termina o processo de cozinhar, o processo de forjar, os elementos necessários para a obra estão apurados. Os nutrientes da vida deste homem estão potencializados. O caráter está suavizado e tanto o exterior como o interior estão no ponto. A minha pergunta é simples. Que tipo de homem és tu? No estudo anterior, quando começámos este processo, esta caminhada de estudar o Antigo Testamento e também o Pentateuco, no estudo anterior analisámos os primeiros 40 anos da vida de Moisés. Moisés, o homem de Deus, como nós estudámos na semana passada. Esta fase inicial na formação da vida de Moisés foi essencial para equipá-lo para ser um juiz e para ser um libertador. Contudo, não era suficiente. Vimos que o Senhor, na sua meticulosa soberania, fez com que Moisés nascesse como escravo. E nascesse como escravo no império mais poderoso da sua época, que por sua vez tinha como decreto de lei a execução de meninos hebreus. Este era o decreto de lei, matar bebés hebreus neste grande império. Contudo, Deus salvaguardou a vida de Moisés. Deus deu pais piedosos à vida de Moisés, deu Arão e Joquebede. Não só este casal fiel e piedoso, mas também deu mulheres. Mulheres piedosas como Miriam, Sifrá, Puá e a filha de Faraó. E todos eles contrariaram o engano do grande dragão do Egito. Este imperador que queria matar as crianças hebreias. Entretanto, Moisés, depois de sobreviver ao dilúvio da ira de Faraó, ele sai das águas, sai do rio e tem um novo começo. Ironicamente, este novo começo, esta nova etapa da sua vida, para trazer o Egito abaixo, começa na casa de quem? Do próprio Faraó. Que ironia. A partir daí, além de um ensino cristão que ele recebe da sua mãe, que estava a ser paga para educar Moisés, o jovem hebreu recebeu também a melhor formação académica que alguém alguma vez pode desejar ou pode ter. Moisés teve isso tudo. Por isso, com o melhor dos dois mundos, com um certo conhecimento de Deus e com uma grande formação académica, Moisés tinha o melhor dos dois mundos no seu currículo e pensou que poderia iniciar um golpe de Estado e retirar os seus patrícios do Egito com este currículo. Porém, a insurreição e a anarquia que Moisés queria iniciar no Egito não foi aceite pelo seu próprio povo. Muito menos pelos egípcios. Por isso, Moisés teve que exilar-se, ele teve que fugir. Agora, esta história parece ter um fim um pouco deprimente. Se terminarmos aqui a história, contudo, a história não termina aqui. Ele até pode ter sido desprezado pelo seu próprio povo e pelos egípcios. Moisés foi desprezado por todos eles. Porém, em Êxodo, capítulo 11, versículo 3, no limiar da última praga que Deus traz sobre o Egito, o texto diz-nos o seguinte: também o varão, Moisés, era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo, do seu povo, do povo de Deus. A pergunta que temos que fazer depois de ver este desprezo do seu povo, e agora ele é o varão mais poderoso no Egito, é perguntar: o que aconteceu?
O que é que aconteceu na vida de Moisés para causar uma mudança tão grande e tão radical? Bem, Moisés necessitava de 40 anos em Midian. 40 anos de solidão. Moisés necessitava 40 anos a ser cozinhado na Instant Pot de Deus. Agora, podemos fazer a pergunta, porquê mais 40 anos? Já não bastava os primeiros 40, porque 40 anos é muita coisa. Todos vocês que são jovens sabem, não é? 40 anos. 40 anos eu já vi muita coisa, dizem os quarentões. Porquê que Deus ainda queria dar mais 40 em cima de Moisés? Bem, Deus não queria fazer a maior operação de resgate da história com o Moisés dos primeiros 40 anos. Ele tinha o currículo, mas não tinha o suficiente. Ele precisava de mais tempo de cozedura. Ele precisava de um processo mais lento. Ele precisava da ativação dos componentes necessários para fazer a obra de Deus. Embora ele fosse um catedrático, poderoso líder, faltava-lhe ainda uma boa dose do mais importante. Uma boa dose de teologia. Ou seja, faltava a Moisés o conhecimento de Deus. Apesar de Israel, naquele tempo, no Egito, ter a promessa de Abraão, eles tinham aquela promessa do pacto, eles sabiam aquilo que tinha sido dito a Abraão. Infelizmente, Israel estava mergulhado num paganismo do Egito. Todo o conhecimento de Deus que eles tinham estava misturado com os falsos deuses e o paganismo do Egito. E Josué, anos mais tarde, ele identifica isto no povo de Deus. Ele vê que o povo de Deus está teologicamente comprometido. Por outras palavras, o povo de Deus vivia naquela altura numa espécie de sincretismo religioso, uma duplicidade diante de Deus. Embora que eles tivessem as promessas, eles soubessem quem era Jeová. Jeová não aparece a primeira vez o nome de Jeová em Êxodo 3, aparece em Gênesis. Embora eles soubessem o nome, eles estavam com ídolos ainda debaixo da cama. Então Josué identifica isto e ele diz em Josué capítulo 24, versículo 14: Agora, pois, temei ao Senhor e servi com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Esses deuses que vocês têm debaixo da cama, nas prateleiras da vossa casa, vocês têm que deitar fora e têm que decidir que Deus vocês vão servir. E Moisés identifica que Israel, desde o tempo do Egito, desde o tempo da escravidão, eles ainda tinham deuses. Na mão direita eles tinham as promessas de Abraão, na mão esquerda eles tinham os deuses do Egito e os deuses de Eufrates. Até poderíamos acrescentar a este sincretismo de Israel o incidente do bezerro de ouro. Lembram-se? Porquê que este povo aparece agora com um bezerro de ouro? Já não viram as pragas? Não viram o poder de Deus? Agora dizem a Arão, faz-nos um bezerro de ouro para que nós saibamos quem nos tirou do Egito. O que aconteceu? Bom, eles estavam teologicamente comprometidos. E Moisés tinha esta mesma visão do mundo. Ele conhecia as promessas, mas ele tinha a teologia do Egito. Portanto, Moisés, sem dúvida, ele era um líder político interessado no seu povo, no povo de Deus, porém, com pouca... E reparem nisto. Moisés tinha as ferramentas, mas ele tinha pouca clareza teológica. Ele não tinha precisão teológica. Por outras palavras, ele não conhecia Deus. Ele precisava de mais 40 anos para conhecer Deus, para poder fazer a obra de Deus. Essencial para a obra de Deus não é o currículo, mas sim o conhecimento que o homem de Deus tem acerca do seu Deus. Moisés precisava de uma transição. Era isto que ele precisava. Moisés precisava de uma transição. A primeira etapa dos 40 anos, ele precisava de sair do Egito. Esta primeira etapa, Deus queria tirá-lo do Egito. Agora, a próxima etapa, Deus queria erradicar o Egito do coração de Moisés. E isto era importante. Moisés tinha que ser tirado do Egito e Deus tinha que tirar o Egito do coração de Moisés para que Moisés voltasse para o Egito, tirasse o povo do Egito e tirasse o Egito do coração do povo. Este era o processo, mas isto tinha que acontecer primeiro no homem de Deus.
Por essa razão, Deus teve que levar Moisés para o exílio. Longe. Moisés, agora vais para a solidão. Então Deus traz este processo doloroso na vida de Moisés. Um processo de aquecimento dentro da panela de Deus, do crescimento de Deus. Moisés tem que começar a cozinhar. Deus já preparou a temperatura, já preparou tudo o necessário e Deus tira-lhe da abundância do Nilo para a limitação de um poço. Moisés sai do Nilo, do grande Nilo da abundância, para o poço. Deus leva-o dos ofícios da corte para um rebanho. Deus desloca-o do trono de um ídolo para o monte de Deus. Tira-lhe da aspiração de um cetro e equipa-o com uma vara, com um bordão. Fala-o desviar a atenção de todas as dezenas de nomes de ídolos e revela-lhe o nome mais importante, o nome de Deus, do Deus verdadeiro. Muda-lhe de político, da estratégia política, de pensar como um político, para transformar Moisés num pregador. E Deus faz todas estas coisas porque Deus quer transformar Moisés num juiz e num libertador do povo de Deus. E por isso Moisés precisa de passar este processo. Moisés precisa de ser um líder à maneira de Deus e não à maneira do Egito, não à maneira dos homens. E este é o processo que Deus escolhe para que Moisés esteja no ponto. No ponto. Só assim ele estaria preparado para ser o libertador e o escritor da maior obra alguma vez escrita na história do nosso mundo. Mas para isso, Moisés precisava de mais 40 anos na panela do Senhor. E nessa panela ele iria aprender algumas lições essenciais para transformar no homem de Deus que Moisés tinha que ser. E no homem de Deus que certamente tu e eu queremos ser. A primeira coisa que Moisés tinha que aprender, a primeira lição, Moisés tinha que aprender a ser um peregrino. Moisés tinha que aprender que a sua vida era uma peregrinagem. Por isso Deus teve que transitar Moisés do Nilo para o poço. E lá naquele poço Moisés aprende que ele é um peregrino. Um peregrino. Moisés, nós sabemos a história, Moisés foge da terra do Egito como o inimigo público número 1, não é? Ele tinha a sua cabeça a prémio. Isto já não era a primeira vez, quando ele era bebê, tinha a cabeça a prémio, Deus livra-o. Agora, ele tem a cabeça a prémio outra vez, Deus livra-o mais uma vez. E o texto diz o seguinte, em Êxodo 2,15. Procurou Faraó matar Moisés, porém Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Portanto, Moisés consegue escapar desta sedição falhada que ele queria começar. E agora ele é um exilado político que deixou o Nilo para terminar num poço aí, em Midian, no nada. Onde ele passa a maior parte destes próximos 40 anos. Agora, a declaração do versículo 5 do capítulo 2 é interessante, é curiosa. Normalmente, quando na Bíblia vemos um homem sozinho num poço, podemos ter a certeza que uma nova etapa da sua vida vai iniciar. Os versículos seguintes relatam que Moisés, como um bom libertador que era, ele salvou as filhas de um sacerdote, dos maus tratos de alguns pastores de má índole, pastores maus. Ele vai como herói, não é? Era isso que Moisés sabia fazer, eu sou um herói. Ele salva estas filhas do sacerdote e este ato valente agradou ao pai. Qual é o pai que não gostaria de um pretendente que salvasse as suas filhas? Reuel olha para Moisés e diz, Moisés salva, Reuel agrada-se. Então Reuel, o sacerdote, faz um convite a Moisés. Ele convida o herói a viver com ele. Moisés aceita, Moisés consente e casa com a princesa salva e a cena termina com o nascimento de um filho, a quem eles chamam de quê? Gerson. Portanto, quando nós na Bíblia vemos homens, poços, mulheres, juntos numa só cena, geralmente isto termina com algum novo nascimento. Então Moisés está aqui no poço
E Deus dá-lhe sinais que Deus vai começar a fazer uma coisa diferente na vida de Moisés. Mas Moisés, ele começa a perceber que há uma coisa que é diferente na vida dele. Por isso ele olha para o filho dele, para o seu primogênito, e dá o nome de Gerson, que significa peregrino em terra estranha. Moisés começa a entender que ele é peregrino em terra estranha, mas se calhar ele não começa a entender as dimensões daquilo que Deus está a fazer na sua vida. Porque Moisés agora está longe dos seus pais. Moisés está longe dos seus irmãos. Moisés está numa situação meio negra. Ele é renegado do seu povo. Ele tem um diploma, sim, um dos maiores diplomas, mas não tem carreira profissional. Moisés tem cadastro, não tem dinheiro, não tem casa, não tem terra, está frustrado, está humilhado e sem esperança e sentindo-se, isto é muito importante, totalmente inútil. Moisés, nesse ponto, ele sente-se inútil. Deixa-me perguntar-te, já alguma vez sentiste assim na tua vida? Inútil. Agora, no caso de Moisés, Deus propositadamente estava a criar esta situação na vida de Moisés para que Moisés se sentisse não como o grande presidente do Egito, com toda a sua glória. Ele queria despir Moisés de toda a glória. Moisés sentia-se inútil. Parece-me que Deus queria criar em Moisés uma certa sensação de peregrinagem. Ele despe Moisés nessas coisas porque ele quer que Moisés se foque nisto. Muito simples. Moisés, a tua terra não é esta. Tu és um peregrino nesta terra. A tua terra não é o Egito, a tua terra não é Midian, a tua terra é aquela que eu dou e que será a terra que eu darei também ao meu povo. Moisés aspira por essa terra. O teu lugar não é aqui, Moisés. Tu és um peregrino. Irmãos, homens de Deus, sabe hoje que todos nós somos peregrinos nesta terra. Esta é a primeira lição que Moisés tinha que aprender. Moisés, que nada te prenda neste mundo. Para fazer a minha obra, que nada te prenda, Moisés. Tira o Egito do teu coração. Tira as aspirações de glória e de... Tira. Tu és um peregrino. A Bíblia diz em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11, amados, exorto-vos como peregrino e forasteiro que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Há homens que estão a guerrear contra Deus, a sua alma está em guerra, não porque têm que tomar a decisão, eles sabem o que têm que fazer, mas a sua carne está presa às coisas do Egito. Ainda não aprenderam que são forasteiros neste mundo, são peregrinos neste mundo. Moisés não fica só por esta primeira lição. A escola de Deus, ainda na panela do Senhor, na instant pot do Senhor, Moisés tem que aprender mais uma lição. E Moisés tem que aprender acerca da humildade. Moisés tem que aprender a ser humilde. E Deus retira Moisés da elite, lá do parlamento, da presidência, dos grandes nomes, dos grandes líderes, para colocá-lo agora a trabalhar num rebanho. Ser pastor. Moisés, agora serás pastor. Já não pertences à elite, não, amigo. És pastor. O capítulo 3 do versículo 1 do livro de Êxodo descreve bem esta transição, que eu diria que é uma transição radical, chocante na vida de Moisés. O texto diz: apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Ora, percebemos que Moisés, como filho do Egito, homem criado no Egito, ser pastor de ovelhas não era uma carreira muito prometedora, nem bem vista. Agora imaginem Moisés ali nas redes sociais a falar com a sua família que está no Egito. Então Moisés, o que é que tu fazes? Eu sou cuidador de uma espécie extinta de animais aqui em Midian. É que animais, Moisés? Moisés não aguenta, diz, eu sou pastor. O pessoal fica escandalizado. Pastor? Saíste do teu lugar de elite para ser pastor. Agora, Moisés sabe que isto não é uma boa profissão. Ele sabe. Sabemos isto também porque as instruções que José dá aos seus irmãos naquele encontro comovente demonstra que os pastores não eram bem vistos na sociedade egípcia. Gênesis capítulo 46, versículo 33 a 34 diz: quando depois Faraó vos disser, está a falar José, qual é o vosso trabalho? Respondereis: teus servos foram homens de gado.
para que habiteis na terra de Gossém. Porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Se tivéssemos que descrever a profissão de Moisés naquele tempo, é abominação para a sociedade. Inaceitável como é que um homem desta categoria agora é pastor de ovelhas. Ninguém pode baixar mais do que isto. Bem, mas aparentemente era isso que Deus queria para a vida de Moisés. Este é o cozinhado de Deus na vida de Moisés. Agora imaginem Moisés ali sentado na pedra, com a vara, olhar para toda aquela bicharada, e Moisés a pensar, a questionar-se: para que todos aqueles anos de formação? Serviço no trono, planeamento, projetos, sonhos. Se agora eu termino aqui, no meio do deserto, como um Zé Ninguém, num trabalho humilhante, pastoreando este animal estúpido, teimoso, desorientado e dependente. Para quê todo o meu... Para quê? Talvez até Moisés pensasse, contudo, é melhor que as coisas sejam assim. Pelo menos não ter que me chatear. Eu já passei por uma depressão porque as pessoas não me aceitaram. Pelo menos mesmo com estes animais mal cheirosos, eu estou aqui numa zona confortável. Tenho casa, tenho a minha esposa, tenho a minha família, tenho conforto, estou estável. Estou com a minha autoestima baixa, mas pronto, está tudo bem. Moisés começa a perceber ali naquele deserto, na solidão, em Midian, ele começa a perceber o quão inútil ele é. Isto era propositado da parte de Deus para que Moisés sentisse um zero à esquerda. Inútil. E Deus olha para dentro da panela, da Instant Pot, abre a Instant Pot, olha para dentro da panela e vê lá Moisés a ser cozinhado, a borbulhar. Deus olha para dentro, vê Moisés e diz: está quase no ponto. Quase. Mas ainda não. Está quase, mas ainda não. Homem de Deus, deixa-me perguntar-te. Tu és um homem humilde? Tu és um homem humilde? És um homem satisfeito com o pouco que Deus te dá? Ou és um homem que aspira por coisas que Deus não te dá? És um homem humilde. És um homem que se sente realmente inútil. Se não for a graça de Deus, nada podes fazer. Sentes-te assim? A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5: cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Por muito tempo, durante alguns anos no ministério, o meu maior desejo no coração era ser o melhor pregador e o melhor ensinador da Bíblia. Hoje em dia, embora eu tenha essa aspiração, eu luto no meu coração, porque isto não é uma aspiração que eu devo ter. Deus tem colocado no meu coração outro desejo. É que homens desta igreja sejam homens como o homem de Deus e preguem a palavra neste púlpito. Este é o meu desejo. E Deus pode fazer isto, mas para chegar aí é necessário passar pela Instant Pot de Deus. E Moisés aprende aqui, na cozedura do Senhor, o que é ser humilde. Mas ainda não termina aqui. Ainda existe outra lição. Podemos pensar, já chega Deus, mas não. Deus ainda quer mais outra lição, a terceira lição. Deus quer que Moisés aprenda aquilo que ele não aprendeu durante 40 anos. E isto é o conhecimento da pessoa de Deus. Moisés podia ter muito conhecimento, mas ele não conhecia nada acerca da natureza de Deus. Então Deus tira Moisés do trono do Egito, tira Moisés lá das grandes catedrais do Egito e agarra Moisés e leva para o monte de Deus. Porque os grandes seminários do Egito não podiam ensinar acerca da natureza de Deus. Os grandes fóruns do Egito não podiam ensinar acerca da natureza de Deus. Moisés precisava de manter as coisas simples. O que ele precisava? Ele precisava do monte de Deus, porque no monte de Deus aprende-se acerca da natureza de Deus. Então um dia, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo,
no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Esta experiência na vida de Moisés foi inédita. Imaginem vocês, nós, à frente de um arbusto, simples arbusto, um espinheiro, a queimar-se, mas sem se consumir. Uma visão estranha, inédita. Agora, isto era ainda mais estranho para Moisés, porque ele aprendeu que os grandes deuses do Egito habitavam em grandes templos. Certo historiador escreveu o seguinte acerca das construções religiosas dos egípcios. Como o sol ao nascer no horizonte oriental, o templo é o lugar onde um Deus adota moradia terrestre e aparece aos homens. A casa de Deus é insistentemente chamada de horizonte por ser uma passagem do mundo visível ao invisível. De modo análogo ao horizonte do mundo visível, onde céu e terra fazem interseção. Então, para Moisés, aquilo era sumamente estranho. Agora, o que Moisés estava a ver era uma coisa que ia para além das suas expectativas. Eu aprendi que os deuses estavam nos templos e que apareciam nos horizontes. Quando nós olhamos para a frente, vemos a terra e o céu a intersetar, os deuses saem daí. Mas agora, eu vejo Deus numa sarça ardente. Isto é estranho. A pergunta que temos que fazer é: porquê uma sarça ardente? Porquê uma sarça com chamas? Bem, eu creio que Deus queria ensinar 3 coisas a Moisés aqui. A primeira coisa foi acerca dos prodígios de Deus. Deus é um Deus que faz maravilhas, é um Deus que faz prodígios. E o nosso Deus desenha este cenário para captar a atenção de Moisés. Deus agarra em coisas comuns, sarças, arbustos, espinheiros e fogo, para fazer algo incomum. Isto chama a atenção a Moisés. Mostra que o ser que está à frente de Moisés não é um ser comum e que usa as coisas mais simples para fazer as coisas mais incríveis. Então Moisés vê isto, os prodígios de Deus. Não só vê isso, mas também aprende acerca da santidade de Deus. Deus é o Senhor e Moisés é apenas o seu escravo. Moisés tinha que aprender isto. Isto tinha que chegar ao seu coração. Porque ele trazia uma teologia do Egito que os grandes homens, os grandes líderes, eram deuses. E Deus quer dizer a Moisés: Moisés, eu sou Deus. Tu, homem, servo. Eu, Deus. Até parece na Idade da Pedra, que falavam assim, não é? Então Moisés tem este cenário. E ele vê ali no monte de Deus, que é o lugar da presença de Deus, que tem que ser um lugar de reverência. E Deus quer ensinar a Moisés que Deus exige 2 coisas muito simples: santidade e reverência. Santidade e reverência. E Deus vai ensinar isto ao povo mais à frente. Quando o povo vai ao mesmo monte, ele aprende que Deus é um Deus. Ou seja, trocando isto por miúdos, o povo vai ao monte de Deus e diz: este Deus não é para brincadeiras. Ou seja, nós nem podemos chegar aqui. Moisés vai lá falar com ele porque nós não suportamos este Deus. Deus é um Deus de reverência e de santidade. Portanto, Moisés tinha que aprender que o Senhor é o único Deus. O Senhor não compartilha a sua glória com ninguém. Embora Moisés soubesse que Faraó era considerado um Deus no Egito, os grandes líderes eram considerados grandes homens, grandes posições de autoridade, grandes deuses. Moisés podia pensar: eu vou salvar o povo de Deus, então eu sou como um Deus. E toda a gente olha para Moisés: olha o nosso Deus. Imaginem só, nos primeiros 40 anos, se Moisés tivesse libertado o povo do Egito com os poderes e as ferramentas do Egito, o que o povo iria pensar acerca de Moisés? Aí está o nosso Deus. Deus não queria isso.
Deus queria que Moisés aprendesse que Deus é o único Senhor por causa da sua santidade. A terceira lição na sarça ardente é a promessa de Deus. Temos que avançar rápido, mas no momento em que Moisés vê o fogo e ouve a apresentação de Deus, provavelmente ele lembra-se de histórias de crianças que ele aprendeu com a sua mãe. Histórias que estão relativas à promessa feita a Abraão. Provavelmente ele lembrou-se de Gênesis capítulo 15, versículo 17 até o versículo 18. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor Jeová aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito, vejam só, até ao grande rio Eufrates. Então o que Moisés vê naquele momento é aquilo que Abraão viu. Moisés vê que esta tocha de fogo está de volta. Então se Moisés vê aquilo que Abraão viu, Moisés só pode concluir uma coisa: que a promessa de Deus está prestes a cumprir-se. Este é o dia D. Agora, o que Moisés não sabia é que ele seria a pessoa escolhida para fazer esse trabalho. Provavelmente ele está contente, finalmente o meu povo vai ser liberto. Então o Senhor começa a explicar umas coisas que deixam Moisés um pouco desconfortável. Deus diz a Moisés: Moisés, tu é que és o tal para ser juiz e libertador deste povo. Diz em Êxodo capítulo 3, 10, vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Ora, imaginem Moisés. Nós conhecemos a história. Moisés começa numa série de desculpas neste diálogo denso com o Senhor e demonstra que ele não era ninguém. Mas, oh Deus, eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém para fazer isto. Ele diz: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Agora Moisés teve aquela fase de sentir-se inútil. Mas Deus não queria que Moisés se tornasse inútil. E muitas vezes a zona de conforto para certos homens é permanecer como objetos de comiseração. Eu não posso. Eu errei tanto, não dá. As pessoas não me aceitam, elas já me criticaram tanto. Então eles sentem-se confortáveis para a sua autoestima naquele espaço de autocomiseração. E isto era Moisés. Eu sou inútil, Deus, eu não posso. Por outras palavras, Moisés quer elucidar ao Senhor que já esteve lá, tentou e a coisa não correu bem. Aliás, Senhor, diz Moisés a Deus, essa é a razão pela qual eu estou aqui. É porque eu não sou ninguém, eu sou um inútil, eu não consegui, Moisés. Deus. O Senhor olha para Moisés e responde: eu sei, Moisés. É visto quando tu dizes eu sou inútil, a pessoa diz: eu sei que tu és inútil. Eu sei, Moisés. Mas Moisés, agora será diferente. Agora será diferente, Moisés, porquanto desta vez não estarás sozinho. Tu durante todos estes 40 anos tentaste fazer as coisas à tua maneira e sozinho. Desta vez não estás. O texto diz: eu serei contigo. E este será o sinal de que eu te enviei, depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Está bem, Moisés? É isto que vai acontecer. Por isso, Moisés, bora. Estás preparado? Eu estou preparado. Vamos a isto. Bem, Moisés continua a resistir. Então, Moisés olha para Deus, mete a mão na testa, limpa o suor como eu e diz: espera um pouco, Deus. Isto é muita coisa. Estás-me a dar muita informação agora. Não estou preparado para isto. Oh, Deus, eu não posso simplesmente voltar ao Egito, chegar ao Egito e dizer aos hebreus: pessoal, chega de escravatura. O Deus de vossos pais enviou-me a vós outros para libertar-vos e para ir ao monte. Por isso, pessoal, vamos embora. Deus, e se eles me perguntarem qual é o teu nome, o que lhes direi? Então, Moisés continua com as desculpas, porque Moisés não quer fazer isto. Deus está a colocar Moisés entre a espada e a parede. Moisés, tu tens que servir. Porque eu escolhi para que tu faças isto. E a resposta que o Senhor dá à pergunta de Moisés, esta resposta é a pedra angular de tanto do ministério de Moisés como do livro do Pentateuco que ele escreve e até do livro de Gênesis. É esta
resposta que Deus dá. O texto diz, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Então o Senhor revela-se a Moisés pelo nome que revela a natureza, o caráter, a pessoa de Deus. Como certo autor escreveu que os egípcios acreditavam que as divindades possuíam nomes secretos. E eram nomes secretos carregados de poder, incontrolável e aterrador. Então Moisés está a ver isto, ele lembra-se de coisas que ele já tinha ouvido no Egito. Agora pensem agora um bocadinho comigo. No que deve ter significado para o povo e para Moisés chegar naquele momento um profeta enviado de uma divindade com um nome desconhecido e misterioso. O choque que deve ter sido para o povo. Até mais. Imagina para a pessoa de Moisés, criado na cultura egípcia, aprender de um Deus sem nome. E esse nome, o não nome, ele tinha que levar para o Egito para salvar o povo do Egito. Que coisa estranha. Agora, isto é muito estranho. E para os seus ouvintes seria ainda mais estranho. Moisés chegar lá e dizer eu sou, seria estranho. Mas seria estranho porquê? Seria estranho porque nas escolas do Egito, nos seminários do Egito, nos fóruns do Egito, os deuses eram descritos, a natureza dos deuses eram descritos referindo-se à criação. Agora, este é um ponto um bocado difícil, por isso eu vou precisar da vossa atenção aqui. Por outras palavras, para que algum Deus fosse conhecido, teria de ter um nome ou uma figura. Ok? Teria de ter um nome ou uma figura. E tanto o nome como a figura eram retirados de coisas que faziam já parte da criação. Por exemplo, os egípcios tinham um deus chamado Horus. E o Horus era uma figura humana, o corpo do homem, com uma cabeça de falcão. Era assim que eram os deuses. E eles, para poderem descrever os seus deuses, eles tinham que apelar à criação. Agora Moisés conhece um Deus que é fora desta equação. Moisés tem que apresentar um Deus, um único Deus, sem referência a nenhum elemento da criação, para que o defina. Ou seja, na criação não existe nenhum referencial que explique Deus. Não existe nenhum nome, não existe nenhuma imagem, seja de animal ou de homem, nada que explique quem é este Deus. Tu tens a noção que o Deus que tu adoras, que nós adoramos, que nós cantamos hino após hino, é um Deus diferente de todos os outros ídolos que estão nesta terra. Ele é o único Deus. Não existe nenhum ponto de referência na criação que explique quem é Deus. Nem o triângulo com o círculo. Não explicam Deus. Não explicam a Trindade. Não explicam a sua natureza. O único ponto de referência para explicar Deus, sabes qual é? É o próprio Deus. Agora vocês podem imaginar as conversas no Egito. Moisés chega lá com o roupão e com o bordão. Chega lá com o seu povo, alguns egípcios ali a ver. E chega alguém, não é? Algum hebreu e diz: então Moisés, este Deus de que falas, como é que era o seu nome mesmo? Bem, responde Moisés, o nome dele é Eu Sou. Ok. Então isto de Eu Sou, o que é que ele é? Afinal, o que é que ele é? Bem, responde Moisés, bem, ele é o que é. Ok, está bem. Moisés, eu não estou esclarecido. Essa história de ele é o que é deixa-me um pouco confuso. O que eu quero saber é, ele é parecido com o quê? Ou seja, qual é a imagem dele? Qual é a sua semelhança? Como é que ele é? Agora, Moisés só poderia responder. Ele não tem outra resposta. Ele olha para este homem. Ele disse-me apenas que é o que é. E aí que começam a aparecer algumas pessoas, né, curiosas da conversa, porque isto é do tipo de conversas que não vai chegar a lado nenhum. Né, o outro está a dizer que ele é o que é o nome dele, que é o que é, o outro está a perguntar, então, mas é o quê? Ele é o que é. E a coisa não vai longe. E o pessoal começa a ficar curioso, está a passar na rua, e alguns começam a insistir, a pressionar a pergunta, mas
como é que ele nasceu? O que é que ele é? Como é que ele nasceu? Quem é o pai dele? E Moisés é o homem mais manso da terra. Mas aqui já começam a apertar os calos. E Moisés diz, olha, amigo, ele é o que é e ponto final. Acaba a conversa. Moisés aprende aqui, com este nome, que Deus é único. Deus é único. Jeová é autoexistente. Por outras palavras, a explicação da sua existência está nele próprio. E logo, Deus não padece de nenhuma limitação humana, que é comum na criação. Deus é único. Portanto, para Moisés ser um libertador, um juiz, um compositor do livro mais importante da história, Moisés tinha que conhecer quem é Deus e Deus é único. E ele não sabia isso até então. E Deus diz a Moisés, Moisés, eu sou único. Agora sim, tu conheces quem é Deus. Deixa-me perguntar, homem de Deus, tu realmente conheces a Deus? Tu conheces a Deus realmente? Já tiveste este momento no monte de Deus em que Deus se revela a ti? Agora, nós sabemos que não há montes para ninguém, temos a palavra de Deus e Deus revela-se na sua palavra. Tu conheces Deus? A Bíblia diz em Jeremias capítulo 9, versículo 23 a 24, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo, justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Moisés aprendeu acerca da natureza do seu Senhor, do seu Deus. Ok, chega. Não, ainda não. Ainda a Instant Pot ainda não deu o toque. E Moisés precisa de aprender mais uma lição. E Moisés precisa de aprender agora de como usar os recursos de Deus. Deus tira Moisés do cetro e a sua confiança no cetro e no poder de Faraó para agora confiar no bordão de Deus. Moisés, quando estava no Egito, pensava, bom, deixa-me chegar até o Faraó, deixa-me chegar até ao trono, deixa-me chegar até aquele cetro de poder e aí eu vou ter condições para libertar o povo. Se eu não chegar lá, não há forma. Deus diz, não, Moisés, tu precisas é de um bordão. Então Moisés continua neste debate com Deus, continua a resistir. O texto diz, mas eis que não crerão, diz Moisés, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Moisés está a dizer, Senhor, eu não terei credibilidade diante deste povo. Eu já estive lá, eles não querem saber, eu já tentei, eles não me ouvem, não querem saber daquilo que eu tenho para dizer. Então perguntou-lhe o Senhor, capítulo 4, versículo 2, que é isso que tens na mão, Moisés? E respondeu-lhe, uma vara, um bordão. Agora, pode parecer estranho, mas esta vara é um dos elementos mais importantes na história do Êxodo. Uma vara. Um homem de Deus, no monte de Deus, com uma vara de Deus, para salvar o povo de Deus, para levar para a terra de Deus. Este é o resumo da história. E o que é que está no centro? É o homem? É a terra? É o povo? É a vara? Não, é Deus. Mas Deus escolhe este recurso da vara para que Moisés salve o povo. Deus mostra a Moisés que a libertação do povo não ocorrerá por destreza política, por puxar uns cordelinhos, por ter algumas cunhas ali no parlamento. Não. Estas coisas, a libertação do povo só acontecerá com uma vara. Moisés, a vara é suficiente. Eu sei que tu querias outras... Eu sei, Moisés, mas não. A vara é suficiente. Terás apenas uma vara. Moisés, o cetro pertence a Faraó, pertence aos homens. A vara é minha. Aliás, em Êxodo capítulo 4, versículo 20, esta vara é chamada da vara de Deus. Esta vara, interessante, porque esta vara Moisés usou para pastorear aqueles animais abomináveis, não é? Era o trabalho abominável. Os egípcios olhavam para o trabalho de Moisés e diziam, isso é abominável. E esta era a vara abominável. Mas esta vara abominável agora ia destruir o Egito por completo e iria salvar as ovelhas de Deus, o povo de Deus. Moisés devia estar a pensar,
todas estas ovelhas chatas, todas estas ovelhas irritantes, todas estas ovelhas impenitentes. Bem, nem sabes o que é que virá a seguir, Moisés. Deixa-me perguntar-te, homem de Deus. Estás satisfeito com os recursos de Deus? É suficiente aquilo que Deus tem-te dado para fazer a obra de Deus? Por que não te envolves mais na obra de Deus? É falta de recursos? Não é desculpa. Porque a Bíblia diz em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Temos todo o necessário para a obra de Deus. Tu já tens o teu bordão. Eu já tenho o meu bordão. Por isso, temos que estar envolvidos na obra de Deus com os recursos de Deus. Estás satisfeito com os recursos de Deus? Após muitas objeções, Moisés cede à vontade de Deus e vai para o Egito. E tudo feliz para sempre. Ainda não. Moisés tinha que aprender mais uma lição. A Bíblia diz em Êxodo 4, creio que é Êxodo 4, sim, Êxodo 4, que disse também o Senhor a Moisés em Midian: vai e torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuravam tirar-te a vida. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos, fê-los montar num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o quê? O bordão de Deus. Então Moisés ainda precisava de mais uma lição, mas ele não sabia aqui. Ele está preparado para ir para o ministério. Já estou animado. Ok, é isto. Bora. Moisés está tipo... Só falta a banda sonora atrás. Moisés está motivado. Vamos a isto. Bordão, roupão, filhos, família, os jumentos. Bora. Mas Deus tem que ensinar mais uma lição a Moisés. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Espera aí. Então, mas ele não escolhe este homem, agora quer matá-lo? Mais outro para matar Moisés? Já não chega à infância e fugir do Egito? Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou-o aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida, tu és para mim um esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: esposo sanguinário por causa da circuncisão. Agora, este incidente quase custou a vida de Moisés ou do seu filho. Nós não sabemos bem quem é que o Senhor queria matar. Mas esta história, vocês que já leram o livro de Êxodo e o Pentateuco, provavelmente esta é uma das histórias mais estranhas da Bíblia. Esta é uma história estranha. É um pouco obscura. Mas esta história quer mostrar algo importante na vida de Moisés. Além de querer mostrar que Moisés não era insubstituível, queria mostrar algo mais. Deus pretendia ensinar a Moisés que o homem de Deus tem de viver o que prega dentro e fora de casa. Alguns políticos e monarcas podem até ter o seu governo, os seus reinos ordenados. Pode haver ordem e lei nos seus governos, mas nas suas casas vivem anarquias absolutas. Então Moisés sabe disso. Ninguém ia chegar ao pé de Faraó e dizer assim: Faraó, estamos a ver uma estabilidade aqui, mas os teus filhos são descontrolados. O Faraó dizia: e depois? Não tens a tua comida no prato? Então para de queixar. Minha casa, cuido eu. O que é que vocês têm a ver com isso? Então Moisés tinha que aprender que isso podia ser com os monarcas, podia ser com os políticos, podia ser com os presidentes, mas com Moisés não podia ser assim. Deus queria que não houvesse pontas soltas na vida de Moisés, dentro da sua família, dentro com os seus filhos, quando enfrentasse Faraó. Por isso, a sua casa tinha de estar em ordem. Porque o grande debate que ia haver com Faraó envolvia filhos e casa e família. O ponto aqui é o pacto abrâmico. Ou seja, a história é toda estranha porque envolve o pacto abrâmico, a circuncisão. E este pacto simbolizava que Israel pertencia a Deus, pertencia à família de Deus. Israel era o filho de Deus, o seu primogênito. E porque tinham esta aliança da circuncisão, aos olhos de Deus, Israel já era livre. Era o povo de Deus, era livre.
Eles estavam separados do mundo, não pertenciam ao Egito ou qualquer outra nação, pertenciam a Deus. E Moisés tinha que circuncidar os seus filhos também por causa da recepção da lei. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 2, versículo 25, diz que a circuncisão só tem valor se a lei for praticada. Então eles precisavam da circuncisão por causa da lei. Por isso a circuncisão era profundamente importante. Moisés tinha que certificar-se que a sua casa, a sua família, especialmente os seus filhos, estavam alinhados com as promessas e as ordenanças de Deus. Deus não estava aqui a exigir que os seus filhos amassem a Deus no seu coração. Não era isso, era que eles estivessem dentro da linha, dentro das regras de casa, da casa, dentro da lei de Deus. Respeitassem isso. Então, depois de fazer alguns milagres, Moisés tinha que chegar com uma mensagem simples a Faraó. Tinha que ir à casa de Faraó, enfrentar este pai e dizer algo a Faraó. Dirás a Faraó, assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. Digo depois, deixa ir meu filho para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei o teu filho, teu primogênito. Isto vem antes daquela situação estranha com a ameaça da vida de Moisés. Esta era a mensagem que ele tinha que trazer. Agora imaginem. Imaginem se Moisés não tivesse circuncidado o seu filho. Filho ia lá, sem circuncisão, sem o pacto, sem a aliança, sem estar dentro das linhas e das ordenanças de Deus. Como é que seria aquela interação e aquela conversa com o Faraó? Bem, provavelmente Faraó chegaria e dizia: então Moisés, mas que vocês são um povo de Deus, não é? E Moisés responderia: sim, Faraó. Ouvi dizer também que vocês têm uma marca que vos torna o seu povo. Moisés diz: verdade, Faraó? Muito bem. Suponho que todas as famílias de Israel, não é? Todos os homens que estão na nação de Israel têm abraçado o pacto e têm ensinado isso de geração em geração e têm os seus filhos dentro do pacto e dentro das alianças e dentro das ordenanças do Senhor. Não é, Moisés? Correto, Faraó? Então diz-me, Moisés, porquê que o teu filho não está circuncidado? Moisés, vens tu aqui ameaçar-me, a minha terra, a minha casa, os meus filhos, e tu próprio não cuidas dos teus? Pois é, Moisés. Queres ordenar a minha casa, mas ainda nem ordenaste a tua. Se Faraó tivesse naquele momento o Novo Testamento, ele abriria em Romanos, capítulo 2, versículo 21 a 24, onde o apóstolo Paulo fala da hipocrisia dos judaizantes e diz: tu, pois, que ensinas a outrem, não ensinas a ti mesmo? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. O nome de Deus é blasfemado diante de Faraó por vossa causa. Deus está aqui a pedir perfeição. Nenhum homem consegue ser perfeito. Mas uma coisa nós temos de ter no coração: arrependimento. E se não temos feito as coisas bem, Deus pede arrependimento e fé. Mas se o nosso coração não tem arrependimento, se o coração de Moisés não se arrependeria para fazer a obra de Deus conforme Deus queria na sua casa com os seus filhos, que condições ele teria para o fazer? O homem de Deus tem de ser genuíno na sua pregação. Moisés aprendeu aqui que tinha de passar de político para pregador. Ninguém pede. Os políticos não prestam declarações ou não prestam contas da sua vida a ninguém. Mas o pregador tem que prestar. E tem que prestar com a forma, neste contexto, estamos a falar dos seus filhos. Se o pregador, se o homem de Deus não tem feito nada pelos seus filhos, não é tarde demais. Pode ser o dia de arrependimento hoje e fazer algo por eles. Porque esta era a mensagem que Moisés tinha que trazer a Faraó. O homem de Deus tem de ser genuíno na sua pregação, dentro e fora de casa. Ensinas a Bíblia aos teus filhos? Como ensinar a Bíblia a uma congregação tão grande se não ensinamos aos nossos filhos? Como falar ao nosso irmão, a exortá-lo acerca da palavra de Deus se não falamos aos nossos filhos? A Bíblia diz em Efésios capítulo 6, versículo 4, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Homem de Deus, és tu genuíno? Neste momento, Deus abre a panela porque soou o alarme da Instant Pot. A panela
terminou a sua cozedura. Ele abre, olha para Moisés e diz: Moisés, tu agora estás no ponto. Moisés, aprendeste que és um peregrino. Aprendeste que tens que ser humilde. Aprendeste sobre a minha natureza. Aprendeste a usar os meus recursos. Aprendeste a cuidar dos teus filhos. Agora sim, Moisés, estás no ponto. Não queres tu ser esse homem? Senhor Deus, obrigado pela tua maravilhosa palavra. O Senhor vem usar os homens da nossa igreja para que sejam grandes homens, como foi o teu servo Moisés. Em nome de Jesus. Amém.